Então, nossa palestra de hoje será Migração dos Espíritos, Migração dos Espíritos, a cargo do nosso companheiro Hélio Tinoco Reis, que é da Casa Espírita Cristã, União Espírita Cristã em Vila Velha. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, aqueles outros companheiros que porventura venham de uma outra casa nos visitar nessa noite, aqueles que aqui vêm pela primeira vez, alguém vindo a uma casa espírita hoje pela primeira vez, nos visitar? Não? E também aqueles que vão nos assistir pela gravação que o Roberto está fazendo e também os que nos assistem ao vivo através da transmissão do Facebook. Votos de uma noite de muita paz para todos nós. Que os ensinos a serem apresentados aqui, as informações, elas possam contribuir conosco nessa caminhada em busca de equilíbrio, de paz, tranquilidade, serenidade, na verdade, em busca de felicidade. Eu tenho dito, meus irmãos, que a doutrina espírita, ela é, acima de tudo, um projeto que visa uma melhoria no nosso grau de entendimento das coisas e, por isso, ela nos ajuda a ter uma qualidade melhor de vida. Porque à medida que nós compreendemos a visão global e nos posicionamos nessa visão como espíritos imortais que somos, nossas escolhas e decisões passam a ser melhor orientadas e, claro, produzem melhores resultados. Então, que essa noite possa ser uma noite especial para os nossos corações, sedentos de consolo, de esclarecimento, e que nós possamos, assistidos pelos amigos da luz, pela equipe do irmão Tomé, alcançar o objetivo, que é nos proporcionar momentos que nos façam sair daqui com o coração mais leve, mais serenos, mais esperançosos e, acima de tudo, meus irmãos, decididos a continuarmos firmes nesse projeto em busca da melhoria moral e, em consequência disso, em busca da felicidade. Então, que possam e sejam esses invisíveis que falem aos nossos corações. O tema proposto, migração dos espíritos. E para começar a desenvolver, a aprofundar o tema, o que é migração? Porque nós entendemos, vai ser fácil definir o conceito de migração. Está no dicionário. Diz o dicionário que migração é um processo de entrada e de saída, respectivamente, de imigração e de emigração de uma pessoa ou de um determinado grupo de pessoas. Então, todas as vezes que nós damos entrada em algum lugar, o processo é de imigração. E a saída de algum lugar seria emigração. Conceito posto, que seria então migração dos espíritos. A gente vai de antemão antecipar que essa é uma visão espírita registrada no livro A Gênese, onde Allan Kardec vai trabalhar profundamente um processo em andamento que visa o melhoramento da população do orbe, nesse processo que nós conhecemos chamado transição planetária. Então, para a gente poder aprofundar, eu trouxe duas passagens, falas de Jesus, ambas do Evangelho de João. A primeira, capítulo 9, versículo 39, e a segunda, Jesus também, capítulo 10, versículo 16. Para a gente poder nos posicionar diante desse projeto de migração de espíritos e de transição planetária. O primeiro texto diz assim, palavra de Jesus. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, meus irmãos, fica claro aqui, no primeiro momento, que aquela ideia de condenação, aquela ideia de inferno, aquela ideia que nos faz sentir culpados, é uma fabricação teológica. Jesus não condena, Deus não pune, Deus apenas ama e nos diz que todos aqueles que o Pai lhe deu haverá de ser resgatado. Então não haverá uma condenação eterna. Na verdade, o inferno nós o criamos
no ano 400, quando traduzimos a Bíblia do grego para o latim, e essa Bíblia em latim receberia o nome de Vulgata, seria a Bíblia que todos poderiam ter. Ela sairia dos porões das catedrais para todos terem. E foi nesse momento que, em nome da ganância, e em nome de querer manipular as massas pelo medo, que inserimos o inferno e também o diabo, que não existem. Pois bem, então ele está dizendo que nenhum de todos que o Pai lhe deu haverá de se perder. Nós somos o alvo desse projeto. E diz Jesus, eu os ressuscitarei no último dia. Meu irmão, como é que nós podemos, como espíritas, compreender essa passagem do Evangelho de Jesus? O que significa ressurreição do último dia? Pois bem, a palavra ressurreição, ela significa, em sua origem, voltar à forma original. A palavra significa voltar ao estado original. Qual é o nosso estado original? Somos espíritos, passando por experiências materiais para usá-las em nosso benefício, para conquistar sentimentos, desenvolver valores, galgar virtudes morais e atingir a perfeição moral e a felicidade. Pois bem, se a nossa natureza é espiritual, haverá um dia, nesse processo continuado de múltiplas reencarnações, que nós teremos uma última encarnação no mundo físico. Depois desse desencarne, nós nos tornaremos espíritos puros, que só reencarnaremos por missão, não mais por necessidade e nem por imposição de Deus. Nesse último desencarnar, será a ressurreição do último dia. Então, todos nós ressuscitaremos no último dia nos braços de Jesus, como tendo conquistado a perfeição moral e a felicidade. Esse dia, meus irmãos, inevitavelmente vai chegar. Mas ele chegará mais rápido com o que eu fizer hoje, com a oportunidade reencarnatória que Deus me deu. O segundo texto, paralelo a esse, para a gente dar uma ideia, formatar um grande projeto de Jesus em andamento, que visa o seu coração e visa conquistar o meu coração, é o capítulo 10, versículo 16, que diz assim, ainda a palavra de Jesus, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus nos dizendo que num futuro não tão distante mais, nós nos reconheceremos como irmãos. E haverá um único rebanho, e ele será o nosso único pastor. Esse é o projeto em andamento. Meus irmãos, quando a gente encontra esse e haverá um só rebanho, acho que isso aqui quebrou. Haverá um só rebanho. E agora? Como é que eu faço? Me dá o teclado lá. Acho que o menino deu um defeitinho aqui, mas estava tudo certo. Vou botar aqui em cima. Só tem 20 anos de uso, a gente tem que reclamar com a fábrica, né? Poxa vida, o negócio de só tem 20 anos, já quebrou? Tá, joia. Obrigado, Alberto. Obrigado. Pois bem, quando a gente encontra esse haverá um só rebanho e um só pastor, nós vamos diretamente a um comentário feito por Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 17, no item 32, quando ele comenta essa fala de Jesus. Meus irmãos, observem o raciocínio lúcido do codificador. Kardec diz assim, por essas palavras Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma única crença. Então, para sermos um só rebanho e termos um único pastor, no futuro, uma única crença. E diz assim, mas como poderá efetuar-se essa união? Kardec quer saber, como é que vai acontecer? Nós hoje temos uma pálida ideia. Temos percebido já uma mudança profunda no comportamento social. As pessoas estão mais preocupadas com religiosidade. As igrejas têm enchido, as casas espíritas têm enchido. Mas como é que isso vai acontecer? Kardec pergunta. O próprio Kardec, no livro Obras Póstumas, agora no item Questões e Problemas, ele vai dizer assim, quando todos os homens
compreender o Espiritismo, compreenderão também a verdadeira solidariedade e, conseguintemente, a verdadeira fraternidade. Então, dizendo para a gente, espíritas, de que será por meio do Espiritismo que essa mensagem, que tem de unificar os corações e as crenças, deveria ser levada adiante. Uma espécie de um novo ide do Senhor. Mas conclui Kardec dizendo, o reinado da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos. E o da justiça para todos será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Meus irmãos, será que é esse mundo que eu desejo viver? Será que quais seriam as qualidades que eu precisaria ter para viver no mundo onde as pessoas, os povos e as famílias estariam unidas? Então Kardec conclui dizendo assim, com relação a essa questão: virá esse reinado? Duvidar do seu advento seria negar o progresso. Meus irmãos, a gente vive hoje um momento muitíssimo difícil, onde nós estamos, por exemplo, divididos, nós cristãos, divididos por questões paralelas, extra-cristianismo, extra-espiritismo. Vivemos hoje um momento de turbulência, um momento de efervescência, segundo a linguagem de Kardec. Momento esse que deveria ser também para a gente uma oportunidade de repensar os nossos valores, a minha postura diante do respeito para com o outro, diante da máxima do Cristo, onde ele diz que os seus discípulos seriam reconhecidos por se amarem. Vivemos um momento difícil, uma crise mundial, uma crise brasileira de índices nunca vistos, ou talvez próximos dos mais difíceis. O que acontece, meus irmãos, é que a gente precisa compreender que o controle está nas mãos de Deus. Nada que está acontecendo agora é por acaso. Tudo que vivenciamos, tudo terá sempre uma função educativa, procurando, pelo externo, me fazer olhar o meu coração. Meus irmãos, e o mundo anda sempre no progresso constante da lei. Nós hoje somos um planeta em dificuldades, mas muitíssimo melhor do que no passado. Nós hoje temos leis muito mais próximas de uma justiça do que no passado. Vou dar apenas um exemplo. Há cerca de 130 anos atrás, nós tínhamos o direito de ter uma escritura de uma outra pessoa. Podíamos escravizar, no entanto, hoje a lei não permite mais e ela vai avançar. Meus irmãos, esse avanço da lei nos faz, com convicção, afirmar que o progresso é uma realidade. E esse progresso será constante. E ele sofrerá uma intensificação por conta da migração dos espíritos. Me acompanhem, meus irmãos, acompanhem comigo. Então, na Gênesis 17, 32, voltando lá no tema, um só rebanho, um só pastor, Kardec perguntaria, mas como se efetuará essa união? Como é que todos os povos se unirão? Como é que nós nos amaremos? Como é que faremos um mundo sem guerra? Um mundo de paz? Então a resposta vem do capítulo 18 do livro A Gênesis. O item 27, onde Allan Kardec começa a trabalhar e falar da geração nova. E ele comenta nesse capítulo assim, meus irmãos, acompanhem comigo. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então, um mundo onde haverá a presença intensa do bem, da justiça, da solidariedade, da fraternidade, deverá ser um mundo habitado somente por espíritos bons, encarnados e desencarnados. Pois bem, o número de habitantes encarnados e desencarnados do nosso planeta hoje consta de 30 bilhões. Essa informação eu ouvi pela primeira vez lendo um livro da irmã Cidefu, chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Ela cita 30 bilhões. Mais recentemente eu vi um seminário do Divaldo Pereira Franco, e ele também fez a mesma citação. E eu queria entender de onde foi que Hermance
e Divaldo tiraram esse número. E fui pesquisar. E encontrei, meus irmãos, algo bem curioso. Um livro do Emmanuel, de 1952, é a única referência, onde, num dos capítulos, é citada a quantidade de encarnados e desencarnados. Um grupo de companheiros mais ousados aplicaram fórmulas matemáticas e chegaram à conclusão que são 30 bilhões. Pois bem, se são ou se não são, o que importa? Se Divaldo está usando, eu também posso usar. Se Hermâncio usou, eu também posso usar. Pois bem, se somos 30 bilhões de espíritos do planeta, e se no momento somos 7,4 bilhões de encarnados, significa dizer que existe um contingente de 22,6 bilhões de espíritos desencarnados. Esses 30 bilhões, entre encarnados e desencarnados, terão que ser espíritos bons. Como isso vai se suceder? Como é que vai acontecer? Qual é a informação espírita consoladora e racional para nos informar isso? E mais, o que é que nós, no momento, temos com isso? Vou responder para os companheiros que temos tudo a ver com isso. Mas avancemos então no raciocínio. Então, espíritos bons que somente ao bem se dediquem. Então, ele não está dizendo ainda que serão espíritos com uma ampla capacidade do bem, mas que querem, estão propensos a se dedicarem ao bem. Vamos analisar, vamos avançar. Então, nós voltamos ao capítulo 18, agora item 28, a Gênese de Kardec. Diz assim o texto. Kardec vai fazer um resumo, dizendo que aquela geração atual, de 1868, tinha alguns traços. Meus irmãos, vamos olhar os traços e comparar com os traços da geração atual, essa dos dias de hoje. Diz que seria uma geração que tinha lá revoltada contra Deus. Eu penso que ainda hoje existe esse traço da geração que vivemos, mas muito menos do que nos dias de Kardec. Diz-se ainda que essa geração, daquela época, era propensa às paixões degradantes. E ele diz quais são as paixões: egoísmo, orgulho, inveja, ciúmes. Talvez nós hoje ainda vivenciamos essa realidade, mas será que seria no mesmo grau dos dias de Kardec? E por fim, ele ainda diz que seria uma geração apegada ao materialismo, sensualidade, cupidez, avareza, entre outros comportamentos linkados com o corpo, simplesmente o corpo material. Essa geração de 1868, que hoje já se encontra diferente, embora com traços semelhantes, Kardec vai dizer que ela será substituída. Guarda a palavra, meus irmãos, substituída. E no lugar da geração substituída, aquela velha geração, uma nova geração, uma geração nova surgirá com os seguintes traços. Primeiro, uma geração justa, uma geração pacífica, uma geração fraterna. Então nós começamos a deduzir que a geração que vai habitar a terra sem guerra, a terra de amor, a terra de paz, a terra sem fome, será uma geração justa, pacífica e fraterna. Meu irmão, minha irmã, pergunte para você: hoje você agiu com justiça? Qual o seu grau de justiça? Qual o seu conceito de justiça? Será que é o próprio ensinado por Jesus? Ou será que temos tentado fazer o que ele nos ensinou em Mateus 7,12? Assim como quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles? Será que eu me sinto bem quando sou ofendido e agredido? Então eu não deveria agredir e ofender, mas ainda, será que eu tenho sido pacífico? Será que as minhas conversas, a minha fala, minhas postagens na internet têm promovido a paz? E por fim, será que eu tenho sido fraterno? Será que eu já consigo, além de compreender intelectualmente que somos irmãos, eu já tenho sentido? Porque serão esses traços que me avalizarão permanecer no mundo regenerado. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Vou avançar. Vamos correr. Então, essa geração, Kardec pergunta, como poderá efetuar-se essa união? E aí a gente vai ver
que entra em cena no capítulo item 27, a questão da migração dos espíritos. Kardec põe assim: a terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. Então, aquela ideia de que grandes catástrofes, hecatombes, iriam destruir parte do planeta, não é sustentada pelo Espiritismo. Não necessitará de grandes eventos. Observe a continuidade da fala de Kardec. A atual desaparecerá gradualmente, ou seja, será substituída gradualmente. O complemento é assim: e a nova que lhe sucederá, do mesmo modo, gradualmente, será substituída, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Meus irmãos, esse processo já está acontecendo. Ele já está acontecendo. Vou trazer dados, nós temos noção disso. A informação da doutrina espírita segura. O processo está em andamento. Observe que no complemento, Kardec vai dizer: tudo, pois, se processará exteriormente, como soe acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. E diz assim: em cada criança que nascer, em vez de um espírito mal inclinado, atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então a geração nova será substituída gradualmente. Os que não tiverem traços de justiça, de pacificação e de fraternidade, deixarão o mundo, o planeta em regeneração, para irem a outros orbes. É aí então que entra a questão da migração dos espíritos, que está acontecendo, meus irmãos, de 3 maneiras concomitantes. Está acontecendo. Vou trazê-las rapidamente. A primeira maneira é aquela que fala da grande emigração. Então está aqui a Terra, está aqui um mundo de uma qualificação inferior à da Terra. Aqui cabe um importante parênteses, meus irmãos. Será um mundo primitivo? Será um mundo de provas e expiações, num estágio inferior da Terra? Pode ser. Pode ser. O planeta para qual um espírito que não quer vivenciar o bem, não é propenso ao bem, será um mundo inferior na sua graduação ao planeta Terra, na condição moral. E cada um de nós poderá ir para um mundo qualquer desses, se nós formos. Ou então, se pudermos agir de uma maneira mais centrada para ficar. Eu acho que o interessante vai ser ficar, e vou dizer por quê. Eu vou trazer um quadro geral de um mundo regenerado. Pois bem, então observe que esses espíritos que vão ser deportados a mundos inferiores, serão deportados para um futuro resgate, porque nenhum de nós haverá de se perder. Então, a nossa falta de habilidade em ficar no mundo onde a marca do amor será maior, nos impedirá, nos fará ser deportados a outros planetas. Serão então espíritos que são resistentes ao mal, que fazem o mal voluntariamente, que sentem prazer em fazer o mal. Dia desses, desculpa o comentário doloroso, eu vi por acaso na internet, determinado cidadão pendurou um cachorro numa corda e espancou até morrer, até matar o cachorro. E eu fico pensando, meus irmãos, que criatura é essa? Que nós temos que ter misericórdia, mas que dá vontade de esganar, mas tem que ter misericórdia. Capaz de fazer um mal pelo mal, uma intensa covardia, um elemento desse. Precisará, por misericórdia de Deus, ir a outros orbes, aonde lá sim, a violência dele será natural e fará com que aquele orbe evolua de alguma maneira. Então ele está no lugar errado, porque não se qualifica na impressão de querer e ser propenso ao bem. Além desses que vão ser deportados a outros orbes, ainda há, por exemplo, na literatura espírita, um exemplo marcante disso. É a questão trazida no livro A Caminho da Luz,
onde Emmanuel fala dos chamados capelinos, daqueles que vieram de Capela, os exilados de Capela, uma estrela da constelação de Auriga, que veio para a Terra, porque lá o seu mundo, migrando para ser regenerado, não permitia que eles ficassem, por não serem fraternos, por não estarem buscando a paz, por não quererem ser justos. Então vieram, já até voltaram, a maior parte deles, já vivenciaram momentos duros da Terra, mas trabalharam o coração, porque a semelhança do Cristo da Terra, o Cristo de Capela também. Nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu haveria de se perder, serão resgatados, e foram. Muitos até ficaram como espíritos aqui, colaborando com o avanço moral da Terra, mas enfim, esse exemplo mostra o que exatamente agora está acontecendo com o nosso planeta. Nós podemos ser, então, deportados. Além dessa deportação, eu botei um ou ali, porque ainda pode acontecer que muitos espíritos que não estão qualificados podem ainda ficar na Terra, mas eles vão habitar regiões semi-inóspitas da Terra ainda em transição. Por exemplo, hoje ele tem o poder do comando, ele tem autoridade, está usando mal a autoridade. Então, mas ele está numa faixa vibratória que é alguém que tem uma propensão ao bem, mas foi seduzido pela ganância. Então ele terá uma chance de habitar na região, numa terra já mais regenerada, mas aonde ele não terá acesso à cultura, não terá acesso à informação, para que ele tenha uma limitação física para não cometer o mesmo erro. E quem sabe, se qualificar a ficar no mundo regenerado. Então a primeira fronte da migração dos espíritos é essa grande emigração. Meus irmãos, observem que ela já está acontecendo. A transição planetária tem dito para a gente que muitos espíritos já estão passando pela Terra, desencarnando em outros umbrais de outros planetas. Então, só esse ponto já melhoraria a condição geral, moral da Terra. Todos me acompanham, meus irmãos? Me seguem o raciocínio? Pois bem, a segunda fronte de trabalho seria um processo de imigração. Seria a vinda de companheiros mais evoluídos moralmente, que virão voluntariamente encarnarem na Terra para acelerarem o progresso do orbe. Esses companheiros não vieram porque não se qualificaram, já são de mundos felizes, já aprenderam a amar e estão vindo, se dispuseram para o nosso Cristo, para virem encarnar aqui em corpos humanos, materiais, não são alienígenas, vieram espiritualmente em corpos humanos para acelerarem o progresso da Terra. Nós temos um exemplo na literatura espírita, que é do livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Franco. Essa é uma das poucas revelações que temos, que diz que 10.000 espíritos de uma estrela chamada Alcione, que faz parte da constelação das Pleiades, estariam encarnados entre nós. Companheiros, meus irmãos, que no futuro serão nossos governantes, serão os nossos líderes, serão os nossos políticos, juízes, companheiros que já sabem amar, que não se corromperão mais. Então observem, de um lado, um grupo que não se qualifica deixa a Terra. Por outro lado, chega um grupo de companheiros que sabem amar. Esse exemplo é um que conhecemos, mas, meus irmãos, o grande projeto, que nós não temos acesso, que está em andamento, por certo, também inclui a vinda de outros orbes, também felizes, para somar e para engrossar esse caldo, para que a Terra dê um salto de qualidade moral, para se transformar efetivamente em mundo regenerado. Pois bem, ainda há uma terceira fronte. Essa, meus irmãos, eu queria que você ficasse atento, porque diz respeito a gente. Estão encarnando no planeta espíritos terráqueos com evolução moral, estão voltando. Diz-se nos bastidores do Espiritismo, não há como verificar isso, não dá como avalizar, que o próprio Emmanuel estaria encarnado em São Paulo,
teria em torno de 18, 19 anos hoje, e que seria um expoente na área de educação no futuro. Imagina, meus irmãos, como Emmanuel, outros tantos. Já se comenta também que Joana de Ângeles teria terminado seu trabalho com Divaldo e prepararia uma encarnação na Terra. Então, espíritos mais evoluídos retornarão à Terra. Somado a eles, permanecerão os espíritos propensos ao bem. É esse propenso ao bem que diz respeito a gente. Eu coloquei aqui um asterisco que eu vou resgatar daqui a pouco para fazer alguns comentários. Porque nós, meus irmãos, será que podemos nos qualificar? Responda para o seu coração. Você pode amanhã ou daqui a pouco tentar ser mais justo? Você pode daqui a pouco tentar ser mais pacífico? Eu sei que tem hora que a gente não consegue. Dá vontade, algo coça dentro da gente. E a gente fala, a gente posta. Será que eu poderia fazer diferente? Será que eu poderia me forçar a enxergar a todos como irmãos e ser fraterno? São qualidades morais que podem ser conquistadas. Vou trabalhar mais no final da palestra. Mas observem bem, meus irmãos, seguindo esse raciocínio de propensão ao bem, Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus, abrindo o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, declara-nos assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Terra aqui, T minúsculo, terra, solo, para plantar, para sobreviver. Talvez em analogia, isso tenha mudado. Mas os mansos herdarão a terra. Meus irmãos, o que é ser manso? Manso é aquele que tem a qualidade da mansietude. Mansuetude. O que é mansuetude? Fui até o dicionário. O conceito é assim: que possui o gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil, que tem amorosidade. Meus irmãos, observamos o que está escrito na tela, observamos que ele fala em ser pacífico. E aí eu me lembrei, nessa mesma sequência de bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 9, diz que bem-aventurados ou felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um dos traços para sermos reconhecidos como filhos de Deus é nos tornarmos pacificadores. Será, meus irmãos, que temos agido no dia a dia com uma atitude de pacificadores? Mas ele ainda diz da questão da amorosidade. E aqui, meus irmãos, o nosso comprometimento é ainda maior. Porque no livro de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus, aquele que temos por guia e modelo, teria nos dito: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A nossa marca, primeira e mais importante, como cristãos, deverá ser o amor. Meus irmãos, eu queria fazer um apelo, talvez até meio que dramático. O nosso partido é o amor. Nós temos uma divisão por conta de política, onde os inimigos do Cristo têm infiltrado nossos pensamentos, atitudes contrárias a um comportamento cristão. Precisamos entender que qualquer situação exige, para nós cristãos, a atitude de amor. Será que temos amado? Infelizmente, eu tenho visto uma agressividade entre nós cristãos espíritas, por conta de uma posição política. É preciso respeitarmos a posição do outro e lembrar sempre que o nosso partido é o amor. É claro que temos que ter posições políticas, defender sim, mas buscar a justiça, a pacificação e a fraternidade. Marcas do habitante futuro da terra. Vou mostrar essa terra, meus irmãos, para colocar água na boca da gente. Observe então que serão os mansos que vão herdar a terra. Aqui eu coloquei o planeta Terra. Então nós, os mansos, os que puderem ser mansos, se tornarem mansos, serão eles que vão herdar a terra. Essa terra, meus irmãos, regenerada. Meus irmãos, eu vou colocar aqui um traço, rapidamente, passagens breves. A primeira delas, no Pão Nosso, Emmanuel, no capítulo de número 41, com o título No Futuro. O comentário de Emmanuel é o seguinte: os canhões serão convertidos em arados,
Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Nesse processo de pacificação, de amorosidade do mundo, haverá uma última fabricação de canhões, que não terá mais utilidade, porque não vão haver mais guerras. E eles serão transformados em arados para matar a fome de multidões. Meu irmão, esse mundo que você quer viver, esse mundo que você quer viver, esse mundo precisa começar em mim. Eu preciso guardar as minhas armas. Eu preciso guardar as baionetas e aposentar os meus canhões internos, para tentar trabalhar a pacificação, que é um dos traços do habitante da nova era, do novo mundo. Mas ainda diz mais, o segundo texto é capítulo 20, e tem 4, Evangelho segundo o Espiritismo, onde é dito assim, pelos benfeitores espirituais: parti então, falando para espíritas, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam as gerações da civilização pagã. Meus irmãos, as gerações que só conhecerão o mal como sendo uma lenda. Eu fico pensando que daqui a 300, 400 anos, um professor de história tentando dar uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Então ele vai dizer para o aluno que pessoas matavam pessoas, e o aluno vai perguntar ao professor o que é matar alguém, ele não sabe mais o que é isso. Nem o professor. Vai dar um trabalho danado de tentar explicar. Mas enfim, os arquivos da internet vão ajudá-los a entender. Meus irmãos, é esse mundo que você quer viver? Um mundo onde as pessoas vão ser pacíficas e amorosas? Diz mais ainda, essa terra regenerada, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz um resumo. Eu trouxe 4 itens. Primeiro deles, haverá maior presença do bem. Então, no primeiro momento, será que eu me qualifico a ficar na terra? Meu irmão, se você estiver tentando, e eu vou dizer quais são as 2 qualidades, vou trazer qual vai ser o carimbo do seu passaporte para ficar na terra regenerada. Se você estiver tentando, se a sua intenção é o bem, há chances de ficarmos. Então será um planeta com maior presença do bem. De outro lado, menor intensidade do mal. O mal que vemos hoje, extremamente intenso, é um mal temporário. A gente sabe que durante a transição planetária, espíritos que estavam resistentes para encarnarem, que talvez tenham ficado no umbral 600, 700 anos, agora precisam passar compulsoriamente pelo mundo das matérias, para receber uma espécie de choque, não anímico, mas um choque físico, para ver uma nova realidade, para ver o novo evangelho, para pensar em Jesus, para terem uma chance de se converterem. Pois bem, espíritos que ficaram talvez 700 anos, 800, sejam vikings, que o que sabe fazer é matar e esquartejar. Nós vemos na atualidade pessoas que matam e esquartejam, e você olha para a estrutura física, uma mulher pequena e frágil, capaz de matar e esquartejar, e guardar em malas. Meus irmãos, será um espírito? Que espírito é esse que está ocupando esse corpo? Não pode ser um espírito que não seja violento? É um espírito violento? Passam pela terra numa última chance e serão imediatamente, após o desencarne, despertados em umbrais de outros mundos. Porque na terra não se qualificarão mais a ficar. Mas ainda diz que a terra regenerada haverá uma eliminação gradual da fome e da miséria. Meus irmãos, um mundo sem fome. A gente tem visto tanta coisa dolorosa, né? Você vê, ontem o meu amigo Jorge me acompanhou, fiz palestra. Foi onde mesmo, Jorge, ontem? Bom, daqui a pouco eu lembro. Foi lá no Henrique Zé de Melo. Chegamos no centro de Vitória, porção de moradores de rua. Uma mulher magra, pedindo alimento. Como dói, como dói. Traços de um mundo ainda, de provas e expiações,
transitando para ser regenerado. Mas como dói, meus irmãos, eu queria viver num mundo sem isso. Onde todos pudessem comer, onde todos pudessem vestir, tivesse o mínimo, o básico. É o mundo que você quer viver? Será um mundo regenerado? Será que nós vamos nos qualificar a ficar aqui? Ou, de modo invigilante, vacilaremos de novo e vamos no mundo pior do que a terra? Quando no A Caminho da Luz, Emmanuel fala dos capelinos, ele diz que eles olhavam para o céu e sentiam uma saudade estranha, porque não sabiam por quê, de que sentiam saudades. Eu fico pensando que sentiam saudades do smartphone. Sentiam saudades do veículo a gasolina. Sentiam saudades, olhavam para cima, todo mundo agora primitivo. Meus irmãos, será que a gente vai perder a oportunidade? Será que eu não quero viver num mundo sem fome, sem miséria? E por fim, meus irmãos, um mundo que terá marcas presentes, claras de amor e de paz. Esse mundo que você quer viver? Observe, meus irmãos, o que diz mais. Allan Kardec, só para a gente poder sentir o sabor desse mundo futuro, que a terra caminha para ser, e que eu posso escolher ficar ou não. Escolher por fazer atitudes que me qualifiquem a ficar. Observe lá, capítulo 18, item 7. Allan Kardec, 17, vai dizer que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Então, nessa transição planetária, talvez tenhamos daqui uns dias democracia fraterna, ou então parlamentarismo fraterno, não sei. Mas a transição incluirá um movimento de fraternidade mundial, onde nós não mais desperdiçaremos, mas usaremos corretamente todos os bens fabricados pela terra, para que todos sejam assistidos no mínimo de suas necessidades. Esse mundo que você quer, meu irmão, é esse mundo que mais para frente ainda vai cumprir uma profecia de Isaías. Em dois momentos do livro de Isaías, capítulo 11, versículos 6, 65 e 25, Isaías diz que um dia o leão e o cordeiro vão pastar juntos. Já leram isso? Meus irmãos, como é que vai acontecer uma mutação genética? Essa é a previsão, aonde nós, hominídeos, não vamos mais nos alimentar de animais. Não precisaremos mais de proteína animal. Será uma terra, segundo previsões, de 10,8 bilhões de pessoas se alimentando, uma terra reflorestada. Os animais também serão vegetarianos. Supõe-se que uma das primeiras etapas da cadeia alimentar vai extinguir. Os animais peçonhentos não vão mais existir, não precisarão mais, porque não se comerão mais uns aos outros. Por exemplo, não vai ter mais mosquito. Já pensou, meus irmãos, um mundo sem mosquito? Eu quero um mundo sem mosquito. O que eu tenho que fazer? Tentar ser mais pacífico, tentar ser mais justo, tentar ser mais fraterno. É tão fácil assim? Não. É tão difícil? Também não. É possível? Sim, é possível, porque ficarão os propensos ao bem. Meus irmãos, propensão ao bem é algo que pode ser conquistada. É algo que nós podemos sim conquistar. Mas a pergunta é como? Então eu vou trazer as duas maneiras, baseadas na literatura espírita, em dois textos produzidos por Emmanuel, primeiro Fonte Viva 89 e depois Fonte Viva 113, para mostrar para a gente quais são as duas qualidades que eu posso começar a trabalhar hoje, porque eu tenho um campo de trabalho, eu tenho um laboratório possível de trabalhar, que vão me ajudar a construir justiça, fraternidade e paz. Vamos lá então. Primeiro texto de Emmanuel, 89, Fonte Viva, diz assim: cada um de nós tem um testemunho individual no caminho da vida. Por vezes falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. Guardem, meus irmãos, misericórdia e compaixão. Vamos ao segundo texto, lição 113, Fonte Viva, ainda Emmanuel dizendo: que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia?
Que seria de nós, meus irmãos, se ele não compreendesse a nossa alimentação? Se ele não soubéssemos que somos seres imperfeitos, buscando evolução e que muitas vezes fracassamos? Ele entende, ele entende. Ele já vivenciou isso na sua escalada em direção a ser um Cristo. Ele sabe das suas dificuldades. Meus irmãos, nós não podemos nos condenar por serem imperfeitos. Podemos sim nos cobrar por estar tentando fazer alianças com a imperfeição. E dizer, eu sou assim mesmo. Não, não é verdade. Nós viemos aqui para ser como somos, mas para fazer uma proposta de trabalhar por sermos melhores. É uma fala do poeta uruguaio chamado Eduardo Galeano, desencarnou há poucos anos. Ele dizia que nós somos aquilo que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Será, meu irmão, que eu posso trabalhar e conquistar a propensão ao bem? Observe então que a fala de Emmanuel complementa dizendo assim: e se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Fazei aos outros da mesma forma que gostaríamos que nos fizessem. Então, meus irmãos, as duas qualidades a serem trabalhadas, o campo de trabalho, misericórdia e compaixão. Sigam comigo. O que é compaixão? Diz o conceito que é sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar. Então eu posso desenvolver compaixão quando eu vou em busca do necessitado. Quando eu me identifico com a dor do outro, me coloco no lugar dele, eu vou estar trabalhando a verdadeira fraternidade. Desenvolvendo a paz, desenvolvendo o amor, a fraternidade, desenvolvendo a justiça. E o segundo ponto é a misericórdia. Misericórdia é o sentimento de compreensão e tolerância com relação aos erros alheios. É a indulgência, é a capacidade de me colocar no lugar do outro, é relevar o erro do meu irmão, é ao invés de censurá-lo e criticá-lo, me colocar no lugar dele e perceber, por misericórdia, que vai ali um irmão adoecido, que ainda sente, como diz Chico Xavier, prazer em agredir, em ofender. Está adoecido. Um homem que pendura um cachorro e espanca até matar, não pode ser normal, ele está doente. Ele está doente. Ele precisa de misericórdia. E passar por experiências talvez dolorosas, para resgatar suas atitudes, mas enfim, faz parte isso da grande justiça de Deus. Mas, meus irmãos, compaixão e misericórdia podem ser desenvolvidos e vão carimbar o meu passaporte para aquele mundo, onde não vão haver guerras, onde vai haver paz, não terá fome, não terá mosquitos. Esse mundo você quer viver? Eu venho de uma cidade no interior do Rio de Janeiro, chamada Campos do Goytacazes, que o pessoal conhece Campos. Quando eu era criança, Campos já foi a terra do mosquito. O mosquito furava pneu de bicicleta, eram feras. Furava edredom, te mordia por cima do edredom. Mas enfim, eu quero um mundo sem mosquitos. Eu quero um mundo de paz, meus irmãos. Como é que eu posso fazer? Trabalhar através da misericórdia e compaixão para desenvolver justiça, paz, pacificação e fraternidade. É difícil? É desafiador. Então os propensos ao bem deveriam aproveitar a oportunidade. Eu trouxe para começar a fechar a palestra uma fala de Paulo de Tarso, capítulo 6, carta aos Gálatas, versículo 9 e 10, depois eu resgato o versículo 2. Diz assim o texto: então, e não nos cansemos de fazer o bem. Meus irmãos, tem hora que cansa. A gente se decepciona, a gente desiste, mas Paulo está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem, porque a atividade do bem constrói sentimentos mais nobres. Eu aprendo a amar fazendo bem. A atitude do bem me ajuda a me qualificar para ficar no mundo regenerado. Mas ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Meus irmãos, para tudo, para qualquer colheita, tem um tempo. Nós queremos tudo para ontem, tudo rápido. Espere, aprenda com a paciência, a ciência de esperar em paz. Aguarde o momento.
é preciso não desistir de fazer o bem. Aí eu me lembrei de uma fala de Paulo também, aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 12, onde Paulo faz um alerta dizendo assim: aquele, pois, que pensa que está de pé, veja que não caia. Cuidado com excesso de confiança. Cuidado com a ideia de eu já estou com passaporte carimbado. Meus irmãos, é todos nós na mesma luta, de vigiar o próprio coração, para não permitir que o velho homem, que está presente em nós, sobrepuja a esse novo homem que estamos tentando construir, fazer nascer. Mas Paulo segue concluindo dizendo assim: porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, e conclui: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Será que eu tenho tentado fazer o bem a todos? Será que eu tenho sido gentil no trânsito? Tenho dado a vez? Será que eu tenho falado mais baixo na minha casa? Será que eu tenho tentado ser cortês, educado, amigo, honesto? Eu estou respeitando. As minhas postagens respeitam o outro. E conclui dizendo assim: mas principalmente aos domésticos da fé. Meus irmãos, procurar fazer o bem àqueles que estão ao nosso alcance, o mais perto. Às vezes a gente faz um bem imenso, válido, para uma instituição qualquer, ou para uma comunidade distante. Mas e os que estão próximos de mim? Será que eu tenho tentado ser bom? Então, para poder concluir, dentro do tempo, a fala prometida de Paulo escrevendo aos Gálatas. Meus irmãos, Paulo, encarnado, assina Paulo de Tarso. Desencarnado, o espírito da codificação de Kardec assina Paulo apóstolo. E foi Paulo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que inspiraria Allan Kardec a redigir o tema, o nosso lema, fora da caridade, não há salvação. E observe, meus irmãos, esse texto é baseado numa fala dele encarnado. Capítulo 6, versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. A lei do Cristo que ele se refere é João 15, versículo 12. O maior mandamento do Senhor. Um novo mandamento vos dou. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus irmãos, que desafio. Amar aos moldes de Jesus. Difícil. Podemos começar a tentar? Sim. Podemos conquistar essa performance de amor? Sim. Sabe como, meus irmãos? Fazendo o melhor que pudermos hoje. Levando a carga do meu irmão. Daí, meus irmãos, o tema, o lema, fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, Jesus nos convida a abraçarmos um projeto que tem por finalidade alcançar os nossos corações, mas ao mesmo tempo nos tem por trabalhadores, para que ele alcance outros corações, através simplesmente da atitude de amor. Será, meus irmãos, que nós podemos escolher nessa noite, sair daqui para agir na vida com justiça? Será que eu posso sair daqui para tentar, quando chegar em casa, ser pacífico? Será que não tenho sido eu o elemento agregador de atritos? Será que eu posso sair daqui tentando decidir no meu coração ser fraterno? Olhar sem indiferença, orar sem preconceito, olhar sem a crítica, tentando entender que todos nós somos irmãos? Se assim agirmos, por meio da caridade, por meio da misericórdia, por meio da compaixão, habitaremos um mundo onde a presença do amor será marcante e profunda. Onde nós encontraremos novos relacionamentos, uma nova forma de viver, onde a paz será presente. É esse mundo que você quer, meu irmão? Então esse mundo pode ser conquistado com o que nós fizermos a partir de quando sairmos daqui. A decisão fica à nossa escolha. Muita paz, querido. Deus os abençoe.